Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Está no ar Psiu, o seu programa de arte, cultura e informação. Com Carol Baumann e Paulo Vani. E aí, pessoal, beleza? Eu sou Carol Baumann, estou aqui no estúdio da Desempaca Criações, onde são gravados os programas, como vocês já sabem, no canal Adjuntos Podcast Coletivo. Que além deste podcast que está entrando no ar, tem o Telas Latinas com Luiz Alberto Cassol, o Rua da Margem com Paulo César Teixeira e Mesa de Afrodite com Simone Otto. Todos os episódios estão lá nas plataformas do YouTube, do Spotify. Vai lá, curte, te inscreve, compartilha, dá essa força aí para nós. E também pode acompanhar nas redes sociais do Adjuntos, no Instagram e do Facebook. Na condução aqui do Psiu, também é feita pelo meu parceiro, Paulo Vani. E aí, Paulo, beleza? Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão nos escutando. Hoje, no 15º, veja só, Paulo, episódio do programa, nossos convidados são o cartunista Rodrigo Geraldi e o roteirista e editor Lobo. Rodrigo Geraldi é cartunista e autor do livro Deslizando para o Inferno. Olha que nome sugestivo. Atua como artista e roteirista na Brasa Editora e também é proprietário do Zine Bar e Livraria, antiga Loja Brasa, espaço dedicado aos quadrinhos, à literatura, a exposições e encontros criativos aqui de Porto Alegre. O Lobo é roteirista, é editor da Brasa Editora, vencedor do... Olha, depois tu me corrige, tá? Do HQ Mix, de melhor editora em 2024-25. Foi editor das editoras Desiderata e Barba Negra. Roteirista, vencedor do Prêmio Minuano de Literatura em 2022, com o quadrinho Love Story, com desenho de Alcimar Frazão, publicado pela Brasa Editora. Ganhador do Prêmio Jabuti na categoria Quadrinhos em 2017, pela edição de Castanha do Pará, de Gidalt Júnior. Curador da Bienal de Quadrinhos de Curitiba em 2016. Foi convidado do Salão do Livro de Paris em 2015. Roteirista de histórias em quadrinhos, publicou o álbum Copacabana em 2009, com o desenho de Odir Bernardi, pela editora Desiderata. E a segunda edição pelo Aeroplano Editora em 2015. Varum, França e Polvo, Portugal, em 2014. Também foi um dos responsáveis pelas 2 edições do Rio Comic Con, em 2010 e 2011. Bem-vindo, gurizes. É um prazer receber vocês aqui. Obrigado. Obrigado. A mini bio, a tua mini bio é muito boa, né? É uma super mini bio, né? Eu achei que ela ficou longa demais. Então tá. Ou eu tô muito velho. Às vezes é isso, né? Então tá, pessoal, a gente agradece muito a presença de vocês aqui. Vamos começar a nossa conversa. E aí eu vou começar aqui com vocês. A Brasa nasce num momento de consolidação do mercado de quadrinhos, com editoras estabelecidas, produção independente, forte e crescimento do mangá. Qual foi a principal lacuna que naquela época vocês identificaram no cenário? Vocês lembram, assim, algum exemplo concreto, catálogo, prática de mercado, relação dos autores? O que evidenciava essa ausência? Na verdade, a Brasa nasce um pouco de um desejo meu. Em 2012, eu encerrei as atividades da Barba Negra, que era então uma editora de quadrinhos, que eu tinha mais 2 sócios. A gente tinha ainda a Leia como sócia investidora. A Leia era uma editora portuguesa entrando no Brasil, veio cheio de grana, de vontade, mas no fim não ficou muito tempo. E quando a Barba Negra se encerra, eu fiquei um pouco deprimido. Eu morava no Rio de Janeiro, acabei por motivos pessoais vindo morar em Porto Alegre. Vim passar um ano aqui, estou há 12, 13 anos, né? E eu tinha meio que desistido de fazer quadrinhos, eu estava um pouco cansado, porque você dá muito murro em ponta de faca, né? No mercado que não existe. Aí o Gidalt Júnior, né? Eu vi que todos os nomes são pegadinhas, né? Na hora que você vai ler. O Gidalt Júnior foi fazer um curso meu em São Paulo de autopublicação, para entender como é que ele podia publicar o próprio livro dele. Ele entendeu que não queria publicar, que não queria fazer aquilo tudo que ele aprendeu.
perguntou se eu não queria publicar para ele. Ele me pagaria como editor independente. Falei, eu já tinha meio que desistido daquilo, mas falei, tá bom, acho que vamos fazer, vamos ver. E a gente fez o livro acabou sendo um sucesso, né? Ele está agora pela Brasa na 4ª edição. Em 2017 a gente ganhou o Jabuti de quadrinhos, e foi o primeiro ano que teve Jabuti, então a gente é um ganhador de uma estreia de categoria, né? Isso é muito bonito. E aí nisso eu falei, tá bom, eu sei fazer esse negócio de quadrinho, né? O resto não dá certo mesmo, é igual a quadrinho, então deixa eu fazer quadrinho. E aí em 2017 eu comecei a planejar o que seria a Brasa que a gente lançou em 2021. E ali a gente começa, a Brasa não tinha nome ainda, era só uma ideia de publicar quadrinho brasileiro, né? Porque ao contrário de muitas editoras, a gente edita conteúdo, a gente trabalha, a gente só não embala o livro pronto, o autor não chega com o livro lá, entrega e fala isso aí. A gente lê, a gente avalia, a gente trabalha junto com os autores para que os livros aconteçam. E aí a gente começou a trabalhar no Brag Story, no Love Story, veio também o João Pinheiro para fazer a ação do Barrela, né? Isso aí. E engraçado que a adaptação do Barrela tinha vindo para mim para fazer na Desiderata. Não, na época da Barba Negra. E a gente nunca conseguiu dar conta de fazer o livro lá na Barba Negra. E eu perdi o contato com o filho do Plínio Marcos. E aí o João um dia me pergunta se eu não estava interessado em adaptar Plínio Marcos. Eu falei, olha só, o mesmo raio caindo 2 vezes, né? Acontece. Tem que aproveitar. E a Brasa nasce disso. E ela vira Brasa mesmo quando eu começo a fazer um projeto. Eu conheci um cara que se chama Vigor Trabuco, que é um diplomata brasileiro. Ele se encantou pelos quadrinhos e começou, junto com a Luciana Falcon, fazer um projeto chamado Brasil em Quadrinhos, para divulgar o quadrinho brasileiro no exterior. E aí eu falei, eu queria um nome, perguntei para ele, assim, já que você vê as coisas do ponto de vista de quem está de fora, me sugere um nome que pareça Brasil, mas não seja esses nomes tão clichês e... Eu ainda falei, não quero nada assim, brazuca, essas coisas meio malandras, assim, não quero, queria um nome. E aí 1 mês depois ele veio com Brasa. E quando ele falou, pegou fogo na minha cabeça, né? Eu comecei a ver tudo ali e comecei a entender que era esse o nome da editora. Legal. Essa que é a linha do tempo. Tu falou aí que vocês têm toda uma linha editorial, né? O que simboliza? O que pode sintetizar da linha editorial de vocês? O que é inegociável no trabalho de vocês? E como é que vocês equilibram essa necessidade de identidade, de ter uma linha editorial com, a gente sabe, com a sustentabilidade econômica? Qualidade gráfica pra gente e editorial é inegociável, né? Mas isso é muito vago, que é qualidade para um, não é para outro, enfim. Mas a gente cuida muito do aspecto gráfico dos nossos livros. Quanto à linha editorial, ela é basicamente, como eu sou a pessoa que começou a editora, ela é o que eu olho e eu acho que eu sei vender. Se eu percebo que é uma boa ideia, se aquela ideia me encanta, meu cérebro começa na hora já a fazer milhares de associações e eu já começo a entender os modos como eu posso editar esse trabalho, como eu posso vender ele. Porque no fim o editor é um cara que pega uma ideia numa mão e entrega um livro feito na outra mão para um leitor. Aí eu pego aqui a ideia do autor e levo o livro pronto, o produto para o leitor, né? Então a gente está nesse mix assim de, trabalho artesanal e industrial ao mesmo tempo, né? Como é que vocês avaliam hoje, né, a cena contemporânea do Brasil? Há uma renovação de geração, de diversidade regional, ou ainda existe a concentração assim, nos grandes centros? Como é que vocês percebem essa mudança, se vem ocorrendo? Como é que está o mercado hoje no Brasil de quadrinhos? Eu acho que concentra mais no Sudeste, né? Sul, Sudeste, mas existe sim uma renovação. O pessoal do Norte começou a fazer muito quadrinho. A gente vê muita diferença, assim. Teve um cara aqui do Norte, um tempo, foi fazer um lançamento de um livro. O Evaldo. Evaldo... Lembra o sobrenome dele? Eu já lembrei Evaldo, já é muito. Tá. Faz a tua parte agora. O Evaldo teve na Bienal de Quadrinhos em Curitiba e ele quis descer para lançar ali na Loja da Brasa. E ele estava falando sobre isso, né? Ele estava falando sobre a geração, como faz diferença para nós, aqui artistas, editores, o Edgar Vasquez, o Santiago, o Schroeder, essa galera da Grafar, como eles dão um chão para quem está começando, assim, né? No Norte não existe isso. No Norte realmente é uma construção. Eles estão começando agora, então eles estão começando a engatinhar nisso, assim, né? Ele mesmo, como é um agitador cultural também, ele é um roteirista, mas é um agitador cultural, ele faz as feiras lá e tal. E ele estava falando sobre isso, né? Qual a diferença disso, assim, né? Mas existe hoje, basicamente, uma chaminha em vários lugares do Brasil, né?
Hoje a linguagem do quadrinho é feita em todos os estados brasileiros, né? Em todos você vai ter um cara que é muito bom fazendo quadrinhos. No Rio Grande do Sul a gente tem uma tradição já mais longa, de mais tempo. A Grafar é um tipo de organização, uma desorganização que atraiu muita gente e manteve a vontade de fazer quadrinhos. Eles têm um papel de formador também. De formadores, de fomentadores, né? E agora com o mangá mudou muito o perfil do produtor de quadrinho brasileiro, né? De um jeito bom, porque muita gente mais se interessou pelo quadrinho, tanto pela leitura quanto pela feitura do quadrinho. Posso te dizer que há 15 anos atrás eu conhecia todo mundo que fazia quadrinhos, já estava enjoado de ver a cara de todo mundo, você ia nos eventos, eram exatamente as mesmas pessoas sempre. E agora não, agora tem muita gente diferente fazendo quadrinho. Tem o fator internet também, assim, né? A internet mudou muito, né, o modo como se produz o quadrinho. Porque o quadrinho, ele no Brasil, essa nossa geração, ela vem de um buraco que houve na década de 80, 90, por causa daqueles planos malucos econômicos, e a cultura faliu. E aí o quadrinho dentro da cultura é um cisco. E a gente ficou muitos anos sem ter nada na banca que não fosse Angeli, Laerte, Glauco, né? Que eram os caras que estavam sempre ali, graças aos céus. Mas o jornal, ele começa a não abraçar mais tanto o quadrinho. A banca começa a sumir do mercado e a livraria ainda não era um ponto de venda estruturado. Então, quando eu comecei ali em 2003, a gente vem ali de fato a editar mesmo. Eu trabalho desde 91 com quadrinho, mas a editar em 2003 era um mercado que não tinha nada, não tinha ninguém. Então, uma revistinha de bolso que eu fiz na época chamada Most foi uma das primeiras publicações independentes regulares, que eu já tinha tido a série Tipos do Claudio Uge em Curitiba, numa cidade do Paraná, não em Curitiba, não me lembro agora, acho que Londrina. Então ele que fez um gibizinho de rock num formatinho pequenininho, aí a gente viu aquilo, já tinha os mini tontos dos Imbres aqui num formato pequeno, aí a gente começou a fazer uma revista de bolso também, com temática rock, igual do Claudio Uge, só que lá com o pessoal do Rio de Janeiro. Era um mundo que a internet nos aproximava, mas nem tanto, né? A gente ainda estava no Orkut, estava naqueles começos de rede social. E aí começa a vir mais gente. Vem o pessoal da Tarja Preta falando de cannabis, né? Então, assim, uma segunda publicação é a Tarja Preta. Veio o Renner daqui do Sul, com o Letal Mágico. E aí também se junta a gente, o Márcio da Marte Editora. Eu não me lembro o nome da revista dele também, ele é de Goiás. Então, assim, você vê que vai juntando, e tinha o pessoal da Quase, que fazia uma revista e depois virou um canal. É o pessoal do Choque de Cultura. O pessoal que hoje faz o Choque de Cultura, eles começaram fazendo quadrinhos, fazendo uma revista, né, de quadrinhos e humor. Esse crescimento do quadrinhos para o autor independente, né? Então, com uma profissionalização crescente, há ainda uma fragilidade estrutural. Como é que é viver de quadrinhos hoje no Brasil? E aonde vem de maior fonte? Na tiragem, no financiamento coletivo, circulação nas feiras, enfim, como é que está esse quadro? Para isso, Paulo, é miséria humana. Em aqui no Psil a gente conversa, o foco nosso um pouco é essa questão da economia da cultura, né? Em todas que a gente conversa, em todas as linguagens, a miséria humana. Mas a gente quer ouvir, a gente quer insistir em falar nisso. A gente quer se massacrar, né? Em todas as expressões artísticas possíveis. Né? A gente não desiste de fazer essa pergunta para todo mundo que vem aqui. Para você que joga bulica, como que você vive disso? Tá quase assim. Olha, muito difícil da gente viver de quadrinhos. Eu até hoje não entendo muito bem como eu paguei as minhas contas até então. Depois eu fui publicitário durante muitos anos, trabalhei como diretor de arte, diretor de criação, ganhava um dinheiro regular e aí abandonei tudo e comecei a fazer quadrinhos em 2003. E desde então eu não me lembrava mais o que era salário, férias, desde então tá devendo pra caramba. Devendo, eu já devi várias camadas de dívidas, eu já tive aí ondas e ondas de camadas de dívida. E a gente sobrevive muito ao redor do que o quadrinho produz, né? Dando cursos, oficinas, palestras, às vezes o evento te paga alguma coisa. Enfim, é sempre um paralelo, como diz E uma coisa que aconteceu também é que antigamente o ilustrador, ele fazia jornalismo e ele se formava como jornalista ilustrador. O design pegou o ilustrador e passou a formar melhor esse ilustrador, sabe? Ele começou a estudar mais design gráfico, começou a entender mais disso e começou a chegar no mercado melhor preparado. Até porque vem a internet, com a internet vem os softwares, aí começa a minha geração, se eu já tinha que lidar com PageMaker,
Então você já tinha que saber, e tinha outros antes, os Quark da vida, os outros lá, você já tinha que saber diagramar. Então você já vinha numa profissionalizaçãozinha, né? Então tem várias pequenas coisas que vão melhorando a vida do quadrinista. O Catarse, por exemplo, né, que é essa ferramenta de financiamento coletivo, que nada mais é do que uma pré-venda, ele facilitou muito a vida do quadrinista que não conseguia ter uma bandeira, que não conseguia ter uma empresa, que não conseguia se organizar para ter uma máquina, ter um CNPJ com uma máquina moderninha para vender, que era muito difícil tudo, né? Então, o Catarse ele veio com isso, ele se tornou uma ferramenta de venda e de realização de projetos, né? E o quadrinho abraçou o Catarse violentamente. Mas o Catarse já viveu dias melhores, assim, né? Mas como tudo, né, tem os seus momentos, né? Hoje em dia o problema não é nem o Catarse, o problema é que as redes sociais não entregam mais. Então você vai fazer uma campanha no seu perfil para levar a pessoa para o Catarse e ninguém recebe. Então o problema não é o Catarse, ele como ferramenta, ele continua uma ferramenta maravilhosa, excelente. O problema é divulgar, né? O problema é divulgar, o problema é o algoritmo das redes sociais que não entregam. E aí você patrocina também, é um robô que patrocina agora hoje em dia, então você não tem certeza do que está acontecendo, você tem que ter volumes grandes de dinheiro para conseguir fazer boas campanhas. A gente vive isso na editora todos os dias, né? A internet, só completando, hoje, por exemplo, um jornal como a Zero Hora não tem mais uma página de quadrinhos, né? A Zero Hora acabou com a página de quadrinhos, então a maioria dos artistas migrou para a internet. E a internet é um lugar onde não existe monetização real, né? Uma pessoa não consegue pagar o aluguel e, enfim... acho que não, né? Algumas pessoas conseguiam. O Lobo, ele fala que quando eu soube que ia ter filho, eu resolvi largar tudo e trabalhar como cartunista, que foi a ideia mais idiota que alguém já pôde ter na vida. Não é engraçado isso, né? É meio deprimente, coitado. Não sejam condescendentes com ele, né? É o rindo pra não chorar. Mas a internet era um lugar um pouco... Eu gosto de relacionar com o futebol. Existem... Que é uma relação estúpida, mas tudo bem. Existem grandes jogadores que ganham muito dinheiro, mas a maioria não ganha nada, entendeu? Na internet funciona um pouco assim, né? 3 ou 4 artistas estão conseguindo financiar os seus livros e ganhar grana, mas a grande maioria tá patinando, entendeu? Tá vendendo almoço para comprar jantar. Isso. Né? É isso aí. Mas falando um pouco de público, quem é hoje, se vocês conseguem identificar, quem é o leitor de quadrinhos hoje? E vocês... conseguem perceber, assim, como é que ele chega nesse material? É pelas livrarias, a gente está falando das redes sociais, são eventos, vocês falaram do financiamento, né? Vocês conseguem passar aí pra galera uma ideia de uma tiragem média hoje de um lançamento independente? Olha, graças a Deus a gente não sabe quem é o leitor hoje em dia. Porque antigamente era muito fácil, era o garotinho com a camisa do Lanterna Verde. Hoje em dia, pessoas de idade entram para comprar quadrinhos, pessoas muito jovens... sei lá, as patricinhas, mauricinhos, todos os jeitos que a gente puder classificar pessoas, hoje em dia tem gente comprando quadrinho. Então não é mais aquela coisa só do nerd que estava lá atrás, a gente não entende muito. Mas o Brasil é um país que tem sérios problemas de leitura, né? A gente está diminuindo a quantidade de leitores, está reduzindo a capacidade de leitura das pessoas no mundo inteiro, mas enfim... O nosso leitor, que é o quadrinho autoral brasileiro, ele está muito mais próximo do leitor de literatura do que o leitor do Batman e do Superman, entendeu? Quem lê a Brasa lê literatura brasileira e não vê o Lanterna Verde. O cara que lê o Lanterna Verde, ele pega o nosso livro e ele solta como se ele estivesse queimando, né? Agora o cara que leu Machado de Assis, ele leu, sei lá, Rubens Fonseca, ele vai pegar o nosso quadrinho e vai querer ler, entendeu? Mas esse é o perfil da Brasa, né? O perfil do mercado é um perfil mais amplo também. O quadrinho acabou ficando muito nichado, né? A indústria, né? O capitalismo nos obrigou a nichar muitas coisas e na cultura isso é muito prejudicial. Você vê, por exemplo, uma editora de um gaúcho, né? A Figura, do Rodrigo Rosa, ela hoje trabalha muito em cima de um quadrinho clássico que pessoas da minha idade quiseram ler a vida inteira e nunca foram publicados no Brasil. Aí ele publica, a gente vai feito um louco, né? Feito abelha no mel, né? Para pegar os livros da Figura. Porque tem uma demanda reprimida ali. Aí você pega a Pipoca e Nanquim, que já trabalha livros da mesma qualidade da Figura, só que eles já vão em cima de um público mais nerd, mais assim, é o leitor que está se descolando do super-herói, indo para umas leituras um pouco diferentes.
E aí esse cara também tá lá e ele tem acesso a uma série de coisas que ele nunca teria antes, né? É uma coisa interessante também que eu acho que é legal ressaltar que público feminino, né? Também. A Samanzuka falava muito sobre isso, né? Que ela, como mulher, ela não se identificava com... as mulheres são hipersexualizadas nesses quadrinhos de super-herói e tal. Mas o né? mangá faz isso, O mangá né? também, O né? mangá traz a Então, leitora. Os nossos quadrinhos também, eles trazem o público feminino, né? Isso é uma coisa interessante. Se você pensar como mercado, imaginar uma coisa que é importante você pensar, que é continuidade de leitor, o Brasil ele tinha os meninos lendo Mônica, Cebolinha, Disney e algumas coisas. E aí ele ficava adolescente, ele tinha os super-heróis, né? Tudo é importante no seu momento, né? Aí você sai de super-heróis, você já vai para um Tintin, para um Asterix, umas coisas meio divertidas, diferentes. E aí, de vez em quando, tinha os quadrinhos adultos na minha época, hoje em dia tem milhares. As meninas, elas começavam ali com Mônica, Cebolinha, Disney, e não tinha mais nada. Então você tinha aquelas leitoras de 40 anos de idade, que quando você vai falar com elas de quadrinho, a referência delas ainda é "Ai, adoro Mônica e Cebolinha". E você pode gostar de Mônica e Cebolinha, isso não é nenhuma questão. A questão é que não foi dada oportunidade de leitura para ela. O mangá trouxe a mulher adolescente, a menina adolescente para leitura. E aí, quando ela chegou aos 18 anos, você já tem outras autoras maduras fazendo novelas gráficas, romances gráficos autorais para ela. Então, hoje em dia, você tem continuidade de leitura mínima. A gente falando só num corte de gênero grosseiro, né? Então, você tem leitor para tudo, você tem obra para todas as idades. Se você for para o Japão, sei lá, tem quadrinho de golfe para meninos de 14 a 16, de 17 a 21, de 21 a 23, até 80 anos, né? Que é o segmento do segmento. Aqui a gente não tem isso, mas a gente já tem todas as etapas da vida de uma pessoa cobertas com possibilidade de leitura. E uma coisa que é muito importante, que a gente pode reclamar muito do mercado, das nossas dificuldades, etc. e tal, mas no quadrinho a gente tem muito bibliodiversidade hoje em dia. Quadrinho de todo jeito, para toda gente, feito por todo mundo. Então você tem gente LGBT, mulheres negras, homens negros, indígenas, todos fazendo quadrinhos, né? Agora vamos entrar aqui na parte mais dura, digamos assim, né? Que é a questão da... Qual é o maior gargalo estrutural para a editora? Uma editora independente, estamos falando aqui, né? É o custo gráfico, é a distribuição, é falta de capital de giro, ou seja, grana para mobilizar. Se tivesse que apontar um fator que mais impacta, assim, que vocês mais olham assim, puta que foda, a gente tinha que superar isso. É sempre grana. É sempre grana. Porque a gente faz tudo com muito tesão, com muita vontade. A gente faz porque a gente quer. E a gente vai até onde a gente consegue. Mas qual é o maior custo para editar uma? É que aí depende de como você olha o negócio. Se você paga salários para as pessoas, o maior custo são os salários, né? As pessoas têm que sobreviver. Como a gente trabalha para a gente mesmo e a gente mal se paga, esses custos todos são... Todo mundo é muito mal pago. Nós estamos aqui hoje, eu, Rodrigo, Samantha e outras pessoas que trabalham no mercado de quadrinhos, a gente está aqui porque a gente quer. A gente pagou por isso. A gente pagou com vida. A gente não foi viajar para a Europa, a gente não tirou férias ali nessa praia aqui em Tramandaí. A gente não vai a restaurantes, a gente não tem uma vida que era uma vida, sei lá, de classe média normal. Todo o nosso dinheiro está em livro, né? E aí nós estamos falando de 3 pessoas de uma editora. A gente optou por fazer isso, a gente paga por isso, né? Então tem esse custo. O segundo custo, que é um custo grande, é o gráfico. Na verdade, só complementando, a loja vem disso também, né? A loja é criada exatamente para isso, né? Para cobrir alguns gastos, para a gente... A loja ela vem parou de vender por causa da enchente, né? E aí a gente tinha uma série de livros de pessoas, amigos que deixam os livros com a gente montou uma loja e começou a vender esses livros porque a gente precisava sobreviver. Sim. Né? Porque a gente não conseguia, o tráfego pago caiu, a gente ficou 4 meses sem vender um livro pela internet que não fosse... decorrente de um pedido de ajuda e de socorro da galera nos ajudando, porque o tráfego pago não entregava nada e ninguém levantava aquele tráfego pago por nada no mundo. A gente levou 4 meses sem vender nada, até 6 meses para recuperar e começar a vender de novo. Aí a loja ela entrou nisso, né? E a gente achou que a loja ia dar super errado, porque tá todo mundo fudido igual a gente. Mas aí a galera respondeu, né? Foi muito bonito, foi muito impressionante pra gente. Ela nasce também de uma experiência das feiras, né? A gente faz muitas feiras, enfim.
E o contato direto com as pessoas e tal. E aí nasce também disso, da gente colocar os livros na rua. A necessidade de colocar os livros na rua, assim, né? Que era, naquele momento, muito necessário. Sim, né? Falando ainda nessa questão, marketplaces, né? Os Amazon da vida. Ajuda, como a gente não tem patrocínio, então a gente vamos botar nome de marca aqui, porque eles não estão nos patrocinando ainda. Ainda não. Eu acho que talvez... Agora vai. Depois que eles ouvirem esse podcast, vai mudar tudo. Ajuda a sustentabilidade da editora ou dificulta o negócio? Eles têm um peso hoje, tem algum percentual na venda de vocês? Como é que fica isso? Olha, como tudo na vida, ajuda e atrapalha, depende de quem é você na fila do pão e de como você age com eles. Tem amigos meus que começaram a editar vendendo toda a tiragem para a Amazon. Isso virou um termo que se usa hoje, que é a Amazon dependência, que são as editoras que eram dependentes da Amazon para sobreviver, e a Amazon agora cortou e esses caras cortaram um dobrado para sobreviver depois disso. Porque era assim, sei lá, você já vendia uma tiragem de 3 mil livros, que a Amazon te pagava pouco, mas pagava ali. E aí ela vendia e resolvia lá com ela. Quando você vai vender para a Amazon, hoje em dia, a gente que é pequeno, alguma coisa assim, não é uma venda considerável, é um marketplace como qualquer outro. A gente vive da soma dos marketplaces. Particularmente, nós nunca vendemos para a Amazon. Isso porque tem um problema de cadastro que a Amazon nunca conseguiu resolver, então a gente nunca conseguiu vender para eles. Mas aí a gente também sobreviveu sem entrar nessa possibilidade de você ficar viciado, né, num estilo de negócio, né? E a gente foi se desenvolvendo para resolver a vida de um outro jeito, que é tão capitalista quanto a Amazon, que é o tráfego pago, né? Que é o que entrega anúncio. A gente, editora muito pequena, a gente manda muito bem nisso. A gente conseguiu sobreviver esses anos porque a gente tem grandes acertos no tráfego pago. E aí, quando você acerta, a publicação vende. O Samba foi um livro que nós vendemos 3 mil livros em 10 meses. Isso é um número gigante para o mercado, ainda mais contando que era eu, Rodrigo, Samantha e mais 3 ou 4 pessoas juntos fazendo trabalho. Sim. E tínhamos 2 pessoas que faziam o tráfego pago para a gente, o Jax e a Bela, que eram maravilhosos, assim, e faziam muito numa de ajudar a gente, né? Muito de fazer a coisa acontecer. Vou retomar um pouco o que tinha apontado aqui no nosso roteiro, que é a questão da digitalização, né? Os webcomics. Né? Isso, primeiro, alterou o mercado de quadrinhos, ou seja, muita gente consome, mas eu queria ver de vocês se perde um pouco quando sai do papel, ou seja, surgem novas oportunidades, novas formas, novas narrativas. Né? Como é que vocês veem essa questão da digitalização? Isso é muito interessante, que quando você vê a tira de jornal, por exemplo, ela foi abraçada pelo blog inicialmente e depois pelo Instagram com perfeição. A leitura é ótima, ele é um suporte ótimo para tira. Tanto o blog quanto a rede social, tipo Instagram. O Instagram é perfeito pro Cartoon, né? Pro Cartoon, Porque tu passa as tirinhas nos quadradinhos e tu tem o gancho pro final, né? Sim. Os orientais criaram esses webcomics, né? Que você lê em tripa, etc. Coreia do Sul. Coreia do Sul, principalmente, assim. E isso é muito legal, é muito bom. Você faz um tipo de trabalho ali, você lê, você conhece um monte de coisa. Os leitores de tablets e leitores digitais ainda não são perfeitos para ter a experiência da página, né? Então, pouca coisa ainda superou o Codex ainda, né? Então, o Codex ainda é o livro com papel dobrado, ele é o principal meio de leitura. Talvez um dia se ache um outro suporte que seja melhor do que isso. E se achar, tá tudo bem, a gente vai para ele, né? Também, não tem nenhum problema. Mas é que o fato é que ainda nenhum supera a experiência de leitura com um livro na mão, né? Tem uma curiosidade que as pessoas que consomem esses digitais, quando a saga termina, a história termina, eles compram no papel, entendeu? Fazem um financiamento coletivo e aí sai no papel e a pessoa compra. O digital acaba às vezes virando uma propaganda do livro, a pessoa compra. Tem uma diferença, porque a literatura, digamos, tu lê nos tablets, agora a experiência do desenho, do traço, tem uma diferença. Eu que gosto de quadrinhos, eu gosto de papel, eu não consegui me ajustar à tela. Literatura no tablet não funciona. Eu leio muito na tela do computador porque a gente recebe projeto todo dia, então você está sempre ali, está lendo, né? Você não imprime para ler, você acaba lendo ali. Não é você cansa mais rápido, não é agradável, né?
Vira uma coisa de trabalho, né? A gente associa, eu também sou assim, associo a leitura no computador, na tela, a alguma coisa, um projeto, alguma coisa que tu tenha que ler, algum trabalho, mas o prazer da leitura eu tá também, em outro né? lugar, né? Eu, pra mim, é o papel, é segurar o livro, enfim. Mas, sabe como é que é? Daqui a pouco alguém vai estar ouvindo aqui o pessoal da produção aqui, que tem menos idade do que nós todos. Sim, a juventude, aqui. O nome juventude. Aí ele deve estar olhando pra nós, somos velhos. Ai, esses caretas, né? Mas uma coisa que eu acho que é interessante de ver é que o mercado de livro como um todo, o e-book não explodiu e não veio e tomou o lugar do livro físico como todos os profetas do Apocalipse falam, né? Cada vez que se descobre, que se inventa algum novo meio de comunicação, que os outros vão acabar, né? Sim, sim. É que nem a inteligência artificial, né? Vai acabar com tudo, né? Mas tem que entrar na fila, né? Porque o e-book já o vai e-book acabar. já ia acabar. Tem que esperar o e-book terminar. A televisão ia acabar com o cinema, né? Tem tanta coisa. Enfim. O stream vai acabar com o cinema, com a televisão, com o e-book, e aí... A história do que vai acabar é um negócio que vende, né? A história do vende acabar do pânico. Muito. Bom, o podcast vai acabar. Bom, vamos deixar esse para um outro Não, é que a gente já tá com 35 minutos. Eu vi o papelzinho ali. Bom, gente, entrando aqui na parte que também, que é uma coisa que a gente sempre conversa aqui com quem vem contar a sua história, às vezes triste para nós, ou não, são as políticas públicas, né? Enfim, a gente queria saber como é que funcionam as políticas públicas para as editoras independentes de quadrinho, né? Elas estruturam o negócio ou elas apenas financiam projetos pontuais? E assim, rola compra pública para biblioteca, tem edital específico para quadrinhos, né? Linha de crédito, política de formação de leitores de quadrinho, programas de circulação. Então, o que rola para quadrinho aí de política pública? Olha, o que sustenta as editoras, de fato, não é a venda que é no varejo, é a venda para o governo, né? É o PNDE, PNBE, esses programas de venda que você vende 30 mil exemplares, 3 mil, 10 mil, 5 mil, vende 4 livros, 3 mil exemplares, é um dinheiro grande que vem. Também começou a se ter muito mais editais, né? E o quadrinho ele vai meio que traficado no edital de literatura. Ele, no geral, não tem um edital para ele. São Paulo tem o PROAC, que já lida com quadrinho há muitos anos, faz um trabalho muito bem feito e já investiu em centenas, acho, já de quadrinhos publicados nos últimos 10 anos. O quadrinho não é visto como existe uma confusão muito grande que se quadrinho é literatura e literatura, o que é, etc e tal. E a gente costuma dizer que quadrinho é quadrinho, literatura é literatura, mas assim, como toda forma de expressão, eles têm uma área tênue de divisão entre um e outro que você não sabe aonde são os limites, né? E o que é mais triste nisso tudo é que o quadrinho, então, ele não é visto como o estímulo à leitura. Às vezes ele é um degrau para a literatura. Isso é errado, ele não é degrau para nada. Quadrinho é degrau para leitor de quadrinho. Porém, ele é um grande estímulo ao hábito da leitura. Na minha opinião, se o governo investisse seriamente na divulgação de quadrinhos nas escolas, estimulasse a leitura dos quadrinhos, a gente em 10 anos muda esse perfil de não leitor. Porque o leitor, naturalmente, ele migra para outras coisas que ele queira ler, que ele queira ver. O leitor vai assistir cinema, o leitor vai ver artes plásticas, né? Eu acho que a leitura é um grande começo de estímulo a tudo, né? Estímulo intelectual, claro, né? Claro. Para tua cabeça começar a girar, para o teu cérebro entrar em parafuso, né? Para teu estilo de vida ficar em xeque, para você buscar novos meios de conhecer coisas, de viajar, né? É muito ridículo dizer quem lê viaja, mas a nossa geração tem certeza absoluta disso. Que a chance que a gente tinha de viajar para fora quando a gente era jovem era impossível. Mas quando você está lendo um livro que se passa na Alemanha, um livro que se passa na Inglaterra medieval, nessas outras coisas, você está adquirindo todo Gente, tem políticas públicas, né? Não, mas tinha que ter muito mais, né? Tinha que ter muito mais. É incipiente, na verdade. Sim, sim. Tem compras públicas? Tem, biblioteca compra, cidades compram, os estados compram, o governo compra, também federal. As editoras vivem disso, na real. Esse é o grande... É o que nos sustenta. O varejo não é tão grande quanto se imagina. Vou fazer uma pergunta que tá fora do roteiro, mas é que me surgiu que
do diálogo entre linguagem. Como é que tá o quadrinhos, cinema de animação, e como é que vocês veem também os próprios filmes, que muito... Bom, a maioria é sobre DC Comics e Marvel, mas já teve outras adaptações de quadrinhos. Como é que vocês veem esse diálogo? Ele é incipiente no Brasil? Tem a Otto Studios, né? Que faz bastante coisa de quadrinhos. Fez a Laerte, né? Os Piratas. Que faz animação e adapta de quadrinhos. É, né? Exato. Ele faz tem as duas coisas. Tem essa linha bem forte, assim, né? Inclusive, eu acho que eles fizeram também, ou estavam trabalhando com o Rafa Correia. Sim, tem um filme de animação do Rafa, né? O Otto, ali, o pessoal ali, o Maia, o Otto e eles trabalham colado com a gente, assim, né? É muito legal isso. O quadrinho e a animação, né? As pessoas são muito próximas. São trabalhos primos, né? Vamos dizer assim. Nem todo mundo que faz quadrinho faz animação e vice-versa, mas muita gente faz os dois, né? Tem a compreensão dos dois. E, enfim, então a gente tem sempre tá sempre muito perto do pessoal da animação. Bom, gente, o bar, ele surge como uma estratégia, vocês até já colocaram isso, né, para mercado. Ele surge como uma estratégia de sobrevivência inicialmente. Né? Ele tem, então, um impacto considerado na venda e na circulação da editora. Ele no começo teve, sim, foi muito grande, porque às vezes a gente muito aluguel do espaço foi pago por causa da livraria, ou por causa de cerveja, e da galera ir lá visitar, tomar uma cerveja, trocar ideia com a gente. E a gente lá em cima, a editora vinha num crescente também, e o bar e a livraria vinham num crescente, e lá em cima começou a ficar meio apertado, porque, a gente tá trabalhando lá, você tá discutindo uma coisa com um fornecedor, entra uma pessoa para tomar um cafezinho. É exatamente o melhor ambiente, né? O Lobo brincava que a gente não queria que desse certo, mas não tanto, né? Não tanto. E aí, quando surgiu a oportunidade de descer com a livraria e a loja pro andar, a livraria e o bar pro andar de baixo, a gente abraçou a ideia e caiu. E eu acho que a galera também abraçou, né? Abraçou. Vocês frequentam sempre, muita gente tá sempre voltando. Então, pra quem não sabe, né, gente, ali na José do Patrocínio. Isso. 607. É isso aí, a gente tem que vender também, né? Na esquina com a Luiz Afonso, no Casarão Preto. Então, e era a loja da Brasa, porque era a loja da editora, mas eu e a Samantha saímos da sociedade também, ficou só o Rodrigo agora, ele que tá carregando a loja nas costas, aí ele mudou pra Zine Bar o nome, Zine Bar e Livraria. Zine Bar e Livraria. Mas segue a mesma coisa, a gente tá lá todo dia, não muda nada, mudou o nome só. Vocês estão há quanto tempo aqui em Porto Alegre, no mercado, e como é que está o mercado de Porto Alegre, né? Tanto questão de venda quanto de autoral, são os autores independentes, como é que está a cena? Melhor, não o mercado, mas a cena do quadrinhos. A loja também como instrumento disso, né? Porque ela aglutina pessoas lá, chama. Então um pouco como é que a loja cumpre esse papel também, né? De aglutinador, enfim, na verdade ela é uma ferramenta também de difusão ali, né? De difundir um pouco isso. E como é que vocês estão enxergando, já que vocês estão um bom tempo aqui, como é que está a cena do quadrinhos em Porto Alegre? A loja, ela cumpre ali um espaço que ficou vago quando fechou o Tutti, né? Ficou também um espaço vago, virou um espaço de encontro dos cartunistas, as pessoas que gostam de arte. Mas também eu vejo a loja muito como um espaço desburocratizado de arte, assim. O cara vem e mostra pra mim, pro Lobo, olha, eu queria fazer uma exposição tal, olha que meu desenho. Se a gente gosta, vamos fazer, sabe? Não tem muita burocracia pra isso. Então, meio que virou um espaço. O cara chega lá com um zine, ele não tem ISBN, a gente faz uma etiqueta, coloca na prateleira, entendeu? Então, é um espaço... Anteontem chegou um tiozinho, lembra aquele tio? Só para SBN da Biblioteca Nacional, né? Para o pessoal que está nos ouvindo. O ISBN, quem faz hoje não é mais a Biblioteca Nacional, é a Câmara Brasileira do Livro. Na verdade, ele é um sistema internacional de catalogação de livros adotado em 90 países, é uma coisa assim. Então, seu livro pode ser vendido por esse ISBN em qualquer lugar, qualquer país. Então, o cara chegar de uma livraria de shopping, ele não vai encontrar esse material, entendeu? Ele não vai encontrar um material independente, ele não vai encontrar... Ele não vai encontrar a gente, não vai encontrar o Santiago, né? Sentado ali tomando uma cerveja. Também tem isso, né? Eu acho que virou um ponto de encontro, e aí virou um ponto de encontro de todo mundo. O pessoal da animação do Otto vai lá, o pessoal que joga RPG vai lá, o pessoal que gosta de samba vai lá, o pessoal que gosta de cartoon. Então virou um ponto de encontro. Foi meio que isso que eu escrevi naquele texto ontem sobre a mudança de nome, né? Acho que o sentido do bar virou esse ponto de encontro, assim. Que a gente estava carente, a gente conversa muito sobre isso, que é depois da pandemia e da enchente, as pessoas pararam de sair na rua, né? Sim. Elas pararam de se encontrar, elas pararam de conversar. E isso faz falta, né? Faz falta para
eu acho que as pessoas pararem de produzir também, porque quem não se encontra não troca ideia e não produz, entendeu? É uma coisa que a gente achou na pandemia, que a gente ia passar o resto da vida fazendo live, tudo online, né? E isso não aconteceu, felizmente, né? Graças ao céu. Então eu vejo também lá pelo Clube de Cultura que naquela época ali, logo que a gente saiu daquele horror que foi a pandemia, as atividades não rolava, porque as pessoas não iam, mas agora já é o contrário, assim, a gente já vem percebendo que as pessoas querem se encontrar, querem sair de casa, querem... Claro, sempre tem. As coisas mudaram, obviamente, né? Mas felizmente ainda o encontro presencial ainda bem, né? Porque ainda está em alta. Está em alta. As palavras aqui estão assim... O encontro presencial é o último grito da moda, né? Mas e me diz uma coisa, a gente se encaminhando aqui para os finalmente, o que vocês podem contar aí de projetos da Brasa? Como é que vocês veem aí os próximos períodos, né? Brasa e Zine, né? Brasa e Zine, né? Ampliar catálogo, explorar digital, conquistar o mundo, internacionalizar, aprofundar, modelo I, como é que... Dominar o mundo. Dominar o mundo, né? Quais são os planos? Eu vou falar da Brasa, o Rodrigo fala da Zine. A Brasa agora está num momento bem legal, porque ano passado foi um ano muito difícil, a gente ainda vivendo a ressaca financeira da enchente, lutando por uma sobrevivência o tempo todo. Voltando à sua pergunta anterior, sem capital de investimento e capital de giro, você não sobrevive, e a gente nunca consegue formar isso. Quando você começa sem o dinheiro em si, a gente começou com o nosso capital, era o trabalho. A gente acabou sendo incorporado por uma empresa de comunicação chamada Impacto, que é do Clécio Santos, é o CEO, é um dos sócios, é a 9ª maior empresa de comunicação do país, então eles têm agência de publicidade, de assessoria de imprensa, de tráfego pago, de marketing digital, para fazer filme, eles têm tudo, né? Eles têm 360 graus em comunicação, e aí eles nos convidaram para fazer parte do grupo. E isso nos colocou num lugar muito legal, porque agora a gente tem o maior departamento de marketing da história das editoras de quadrinho, principalmente, que os maiores departamentos são de marketing hoje em dia, né, dentro das empresas. A gente tem um grande departamento de marketing, a gente tem uma equipe profissionalizada que está ajudando a gente a profissionalizar o nosso trabalho e divulgar melhor. A gente tem a Bruna também, Bruna Detoni, que é a nossa CEO agora. Então, a gente tem uma pessoa que pensa administrativamente, que pensa estrategicamente a empresa. Ô, Paulo, olha só, a gente tem um CEO e a gente aqui quer o nosso CEO aqui, Paulo. Cara. Só para deixar chique, claro, hein? Ela não gosta de ser chamada de CEO. Eu imagino. Ela é chefe de operações. Desculpa, Bruna. Foi mal, Bruna, cara. Concordo contigo. Fudeu pra mim. Amanhã tu vai ganhar uma advertência. Já era. Cartão vermelho. Então agora a gente tem isso, a gente tem capital de giro, a gente tem capital de investimento, a gente vai lançar no ano que vem, esse ano agora, né? De forma melhor organizada, 8 livros. A gente tem um cronograma. A gente não faz os livros que dá, a gente faz os livros que precisam ser feitos. Então, galera, no verão que vem, encontrar o Lobo em Tramandaí, né? Vai tirar férias. Tramandaí, talvez precise até Torres, dependendo. De sunga de crochê. Então a gente está num momento muito legal agora, e é muito interessante quando a gente sempre... Enfim, o nosso déficit sempre foi a administração. Administrar o negócio, né? Porque mal ou bem uma editora é um negócio. Claro. Enfim, você paga imposto, você tem funcionários, você tem todas as rotinas de uma empresa. A grande desilusão da gente como artista é perceber que o nosso maior sonho era ter um burocrata. Mas é muito isso, porque é essa pessoa que coloca tudo no trilho, né? Para você poder pensar, para você poder viajar, para você poder criar. E agora a gente tem isso. Então, agora fazendo parte da Impacto, a gente está conseguindo respirar e se estruturar para fazer da Brasa uma grande... Se a gente conseguiu o que a gente conseguiu sem dinheiro, sem nada, só no susto e pegando fôlego, agora a gente vai ter chance de construir uma editora muito maior, muito melhor estruturada. Pô, que legal, que legal. É o famoso... A gente não precisa mais vender o almoço para pagar o jantar. É verdade. Gente... O Zine, o meu plano é colocar um polidense lá. A gente sai e começa a programação. O lance do bar, da loja da Brasa, que agora é o Zine Bar Livraria, é eventos. Ainda assim, eu acho que a grande mudança da pandemia e da enchente é que as pessoas realmente elas não saem mais tanto de casa, né? A gente descobriu isso lá em cima. A gente precisa fazer eventos. Então a gente... tá botando evento quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, se puder. Então, aí as pessoas vêm. A ideia sempre é essa. Então, todo mês, correndo atrás de eventos, é isso. Eu acho que
Estamos crescendo ali. Não, e a loja agora se estruturou melhor também. Tem mais umas prateleiras lá que a gente vai poder ter mais livros. Melhoramos e a iluminação. gente melhorou a iluminação também. Que tinha uma iluminação que estava lá em cima, que era da livraria lá em cima, que estava subutilizada. A gente desceu a iluminação. Então a loja está mais bonita, vai estar mais organizada também e melhor preparada. Melhor preparada. Pô, legal. Então tá, galera, é isso. Foi um prazer receber vocês aqui e espero que quem tá nos ouvindo goste. E é isso, galera. A gente agradece aí. Vocês querem dar um tchau final? Agradecer a vocês pela oportunidade de conversar, achei o papo ótimo. E uma coisa que eu acho muito importante dizer, gente, vocês estão vendo um podcast aqui que é só som, o Rodrigo é lindo, então vocês têm que ir na loja para poder ver ele pessoalmente. Ele é o grande atrativo. É ele que vai fazer o Polidense, ele vai ser o Polidense. Ele que vai fazer o Polidense. Então tá, né? A hora que a galera vai lá cobrar, né? Obrigado, gente, pelo convite, foi maravilhoso, foi bem legal, né? Um papo fluido, muito bacana. Obrigado mesmo. Um abraço pra vocês, apareçam na loja e eu não vou dançar no Polidense. Falou, galera. Valeu. Até a próxima. Adjuntos, a gente pode mais.